Hugo Armando Carvajal, também conhecido por El Polo, ex-chefe de inteligência de Hugo Chávez, agora sentado no Tribunal Federal em Nova York, está pronto para abrir o bico e começar a falar, em troca de uma redução significativa em sua pena nos Estados Unidos. E o que ele está dizendo? O chavismo financiou a extrema esquerda mundial por pelo menos 15 anos, incluindo, vejam só, nomes como Evo Morales, Kirchner, Gustavo Petro, Podemos, Movimento 5 Estrelas, claro, Lula da Silva. Pois é, aquele que vive dizendo que os Estados Unidos é malvado e que o povo trabalhador precisa ser defendido, pode ter recebido um bom empurrãozinho do petróleo sujo e do narcotráfico bolivariano. Carvajal não é um qualquer, foi general do exército venezuelano, chefe da inteligência militar e braço direito de Hugo Chávez, aquele mesmo que prometeu transformar a América Latina num paraíso socialista e acabou transformando a Venezuela num cenário de Mad Max, com fila para pão. Agora, diante da justiça americana, o El Polo resolveu cantar e está entregando tudo. Os acordos com as Farc, o narcotráfico do cartel dos sóis, as malas de dinheiro enviadas em bagagens diplomáticas, claro, os nomes dos companheiros que receberam generosas doações bolivarianas. Numa confissão feita em 25 de junho, Carvajal admitiu sua participação no tráfico de toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Em troca, oferece cooperação total, documentos, nomes, datas e rotas de dinheiro. A ideia é simples: delatar geral e tentar reduzir a pena de prisão perpétua para uns 20 anos e talvez uma cela com TV a cabo. Um bom comportamento, mas o que está saindo da boca do ex-espião é tão explosivo que pode estremecer as fundações da esquerda latino-americana, aquela que vive falando de povo, mas que parece adorar cofres escondidos. Segundo os documentos obtidos pelo The Objective no dia 17 de outubro de 2025, Carvajal explicou que o PDVSA, estatal venezuelana de petróleo, era a grande caixa preta da Revolução Chavista. De lá saíam milhares de dólares em espécie, em contratos fraudulentos e em investimentos sociais para financiar campanhas políticas e veículos de propaganda alinhados à esquerda em toda a América Latina e Europa. Chávez usava o petróleo como se fosse um cartão de crédito ilimitado para comprar aliados, e o socialismo bolivariano virou na prática um esquema internacional de lavagem de dinheiro, disfarçado de solidariedade revolucionária. Carvajal cita nomes e países: Néstor Kirchner, na Argentina; Evo Morales, na Bolívia; Lula da Silva, no Brasil; Fernando Lugo, no Paraguai; Ollanta Humala, no Peru; Manuel Zelaya, em Honduras; Gustavo Petro, na Colômbia; Movimento 5 Estrelas, na Itália; e Podemos, na Espanha. Ou seja, o chavismo virou o banco central da esquerda mundial, um fundo monetário internacional da revolução, mas com cocaína no lugar do ouro. A coisa não era improvisada. Segundo Carvajal, o dinheiro era enviado por meio de valijas diplomáticas, aquelas malas que teoricamente só deveriam carregar documentos oficiais, mas, em vez de papéis, iam recheadas de euros e dólares, sob o carimbo do Estado venezuelano e com a bênção de Nicolás Maduro, que na época era chanceler. Um dos episódios mais escandalosos foi o do Movimento 5 Estrelas na Itália. O regime chavista teria mandado 3,5 milhões de euros em dinheiro vivo ao ideólogo Jean Roberto Casaleggio, o guru do movimento, usando diplomatas venezuelanos como carteiros. Segundo Carvajal, o mesmo método foi usado para encher os bolsos do Podemos e dos Kirchner. Curiosamente, o mesmo período coincidiu com o fortalecimento de Lula e do PT no Brasil. Mas claro, tudo mera coincidência. Afinal, na narrativa petista, o dinheiro do povo sempre vai parar no lugar certo, o bolso deles. É quase poético. Enquanto Lula fazia discurso em palanques dizendo que a América Latina precisava se libertar do imperialismo americano, Chávez enviava cocaína e petróleo para financiar a militância socialista. Ou seja, o anti-imperialismo foi sustentado com dólares e cocaína. Nada mais revolucionário, não é mesmo? Carvajal revelou que o chavismo cooperava diretamente com as Farc, a guerrilha colombiana que, além de marxista, era especialista em transformar pó branco em dinheiro vivo. Parte desse dinheiro era reciclado em campanhas eleitorais
mundiais de companheiros pelo continente. E adivinhe quem estava sempre na foto dos encontros progressistas: Lula, Evo, Kirchner, Correia, Maduro. A turma toda do Foro de São Paulo, esse clube informal onde o discurso é sobre igualdade, mas o menu é servido em dólares e caviar. Diante dessas revelações, que disse o presidente Lula? Nada, absolutamente nada. Nenhum, não recebi, nenhum, é mentira, nenhum, isso é perseguição política. A estratégia é o silêncio. Afinal, o nome dele está na lista e não foi colocado ali por um blogueiro de direita, mas por um general de inteligência chavista colaborando com o Departamento de Justiça e a DEA. Enquanto isso, o governo brasileiro finge que nada está acontecendo e a imprensa, dita progressista, prefere noticiar a cor da gravata de Lula em vez de perguntar se o PT recebeu dinheiro de Caracas. Afinal, questionar o pai dos pobres ainda é tabu, mas os Estados Unidos, que já ouviram Carvajal e agora têm documentos, não costumam ser tão pacientes quanto a Globo News. A parte mais divertida é ver como a esquerda reage. Quando a direita é acusada de qualquer coisa, é corrupção sistêmica. Quando é a esquerda, perseguição judicial. A mesma turma que chama Trump de ameaça fascista, agora precisa explicar por que seu partido irmão, o Podemos, recebeu dinheiro de uma ditadura que prende jornalistas e compra cocaína a granel. E o que dizer do presidente colombiano Gustavo Petro? Outro nome citado por Carvajal, silêncio total. Mas o barulho está crescendo. Candidata presidencial Vicky Dávila já perguntou em público: Gustavo Petro foi financiado pelo narco-regime da Venezuela? E agora, quem está sendo financiado pelo cartel dos sóis? É uma boa pergunta, que por sinal poderia ser feita no Brasil também. Enquanto isso, a PDVSA, outrora orgulho da Venezuela, virou uma lavanderia revolto. Enquanto isso, a PDVSA, outrora orgulho da Venezuela, virou uma lavanderia de luxo. O país, que tem as maiores reservas de petróleo do planeta, não consegue produzir gasolina, mas exportou toneladas de ideologia e dólares sujos. Ironicamente, quem mais se beneficiou desse sistema foram justamente os defensores do povo: Lula, os Kirchner, Evo Morales. Todos subiram ao poder com o discurso de que lutavam contra a desigualdade, mas sustentados por um esquema de corrupção transnacional que deixaria a Odebrecht parecendo um açougue de bairro. O dinheiro revolucionário serviu para comprar silêncio, fotos, jornalistas e até partidos inteiros na Europa, porque o socialismo, no fim das contas, é sempre pago em moeda forte. Agora, com Carvajal colaborando com a DEA, os documentos começam a aparecer. E se o que ele promete for entregue, Lula e seus aliados latino-americanos podem entrar no radar das autoridades americanas. Afinal, não é qualquer um que cita o presidente do Brasil numa investigação de narcotráfico internacional. É um general, um ex-chefe de inteligência, um homem que estava no centro do sistema e que agora fala para salvar a própria pele. Convenhamos, gente desesperada costuma falar a verdade. As revelações de Carvajal são mais do que um escândalo, são uma radiografia da hipocrisia. Durante décadas, a esquerda latino-americana se vendeu como bastião da ética e da justiça social, enquanto, por trás das cortinas, nadava no mar de petróleo e corrupção. O discurso de povo e soberania serviu apenas para encobrir um projeto de poder sustentado por dinheiro sujo e alianças criminosas. E o Brasil, com Lula à frente, foi uma das estrelas desse teatro. Agora, com El Pollo cantando nos tribunais de Nova York, talvez o mundo finalmente ouça a verdade que os brasileiros conhecem há anos. A esquerda latino-americana não é um movimento político, é um negócio. E como todo negócio sujo, uma hora a conta chega. Desta vez, vinda diretamente da justiça americana.